E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o professor Fabiano, do Instituto Federal, tá? Da área mecânica. Bem, vocês agora estão no quarto módulo, né? Legal, hein? Eu vou me apresentar aqui para vocês, falar um pouco da disciplina, falar um pouco de mim, tá? E eu gostaria também que vocês se apresentassem em forma de texto. Vocês podem se apresentar em forma de texto ou pode gravar um vídeo também, né? Aí no YouTube, coloca no seu YouTube, depois você manda o link para mim para eu dar conhecendo vocês um pouco. Tá legal, pessoal? Então o meu nome é Fabiano, tá? Eu comecei a minha vida profissional lá fazendo o Senai. Vocês lembram do Senai? Né? Alguém de vocês viu falar do Senai? Eu fiz o Senai lá, isso é curso de aprendizagem industrial, isso quando eu tinha uns 14 anos. Fazia por uma empresa. Depois que eu terminei de fazer o Senai, eu fui trabalhar numa empresa pequena, de pequeno porte, ali da região de Campinas, tá? Eu sou aqui da região de Campinas. Atualmente eu estou morando em Paulínia, tá? Mas eu sou aqui da região. Grande privilégio, eu sou da região aqui, dar aula no Instituto Federal aí de Hortolândia, né? Porque se vocês notarem, a maioria dos professores, eles não são de Hortolândia, né? Dessa região, eles são bem de fora, né? E teve que mudar para cá. Bem, então aí eu fiz o Senai, depois fui trabalhar numa empresa, aí eu quis fazer o colégio técnico, tá? O colégio técnico, quando eu fiz, ele era junto com o ensino médio, como se fosse um integrado, só que não foi no período diurno, né? Era no período noturno. Agora imagine você fazer no período noturno, fazer o ensino médio, né? Que antigamente era segundo grau isso, chamava de ensino médio. Fazer o segundo grau, né? E fazer o colégio técnico. E aí muitas disciplinas, por exemplo, de português não, mas de geografia, história, ciência, biologia, química, eu não tive, né? Tive dificuldade depois quando fui prestar vestibular. Eu fiz colégio técnico em mecânica lá no Centro Paula Souza, tá? E nesse meio termo aí eu comecei a trabalhar numa outra empresa. Eu trabalhava numa empresa pequena inicialmente, né? Quando eu fiz o Senai, chamada Coforja. Uma empresa faz correntes e forjados. Ali em Campinas, ela tem 100 funcionários mais ou menos, tá? Aí depois, quando eu comecei a fazer o colégio técnico, assim que eu terminei o colégio técnico, eu entrei numa empresa multinacional, que era o meu sonho, né? Entrar numa multinacional metalúrgica, multinacional. Eu entrei na antiga Clark, que atualmente ela chama Eaton. Ela é ali da região de Valinhos, tá? Ela tem várias unidades, tem Valinhos, tem Mogi Mirim, se eu não me engano, tá? E aí é uma empresa muito grande, aí eu consegui realizar meu sonho, eu quase cheguei a servir o quartel, né? Mas eu não queria, porque eu queria trabalhar tal. E aí eu entrei nessa empresa, depois aí eu tive um sonho de fazer assim, não, agora eu vou fazer uma faculdade, né? Quero fazer um curso superior na área de engenharia. Eu pensava em fazer engenharia mecânica ou engenharia mecatrônica. Mas aí, o que acontece? Não dava para eu pagar, porque antigamente, pessoal, isso aí foi em 1900, para vocês terem uma ideia, em 1998, né? Então a faculdade era muito cara, não tinha aquelas bolsas que tem atualmente, né? Tinha muito poucas faculdades particulares. Na época tinha a PUC aqui na nossa região, tinha a PUC e o Unip. Então era muito caro um curso de engenharia. Então eu não tinha condição de pagar. Minha família é humilde, né? Ela veio de origem humilde. E aí eu não conseguia pagar o curso, né? E não tinha bolsa, não tinha essas coisas. E aí até dava assim, eu tinha um bom salário na Eaton, eu não era casado ainda na época. Eu até conseguiria pagar se meu pai me ajudasse um pouco para me manter e tal. Mas aí o que acontece? Quando eu entrei na Eaton, muitos colegas meus que entraram ali junto comigo começaram a fazer esses cursos particulares, né, faculdade particular. Só que aí eu entrei lá como operador de máquina, né? Lá tinha bastante máquina CNC. Foi lá que eu aprendi muita coisa de máquina CNC, né? Eu entrei como operador, depois eu virei preparador de máquinas, tá? E tinha bastante pessoas que começou a fazer o curso superior, só que ficou ali no chão de fábrica, né, na produção. Porque é interessante lá, se a gente começasse a fazer o curso superior e depois fosse para engenharia. Isso que eu queria fazer. Mas aí eu conversando com o encarregado, né, que era o meu superior direto, ele falou assim, não,
Se você passar na Unicamp ou passar na USP, né, que são as escolas públicas tops, né, que a gente tem aí, faculdade, a gente te manda para engenharia, aí você pode fazer engenharia, né? Aí eu coloquei isso na minha cabeça, falei, não, então eu vou tentar fazer Unicamp, vou fazer a USP, né? Aí eu prestei o vestibular, tudo, aí foi um desastre, né, pessoal? Principalmente porque eu falei para vocês, né, eu fiz o colégio técnico, ele era integrado, né, ele era junto, né? Então, muitas disciplinas eu não tive todo o currículo necessário. Aí quando chegava ali no vestibular, eu teria que estar fazendo, tá sabendo essas coisas, eu não sabia, né? Muitos conteúdos eu nem tinha visto. E aí eu comecei a fazer cursinho, tá bom? Comecei a fazer cursinho e estudar para realmente conseguir fazer isso. Não optei para fazer em curso em escola particular, né? Queria ficar na pública. Eu sempre estudei escola pública, tá? Eu falei para vocês, eu fiz o Senai, e antes do Senai eu estudei escola pública, depois eu fiz o Centro de Paula Souza também, que é uma escola pública, né? E aí eu queria manter na pública, por também ser de boa qualidade, principalmente a faculdade, né? O curso superior tem muita boa qualidade na escola pública. E aí eu comecei a fazer cursinho, e aí eu prestei, assim que eu fiz um ano de cursinho, eu fiz um cursinho que eu conseguia pagar esse curso, né? Esse cursinho também não tinha cursinhos na época, tinha um ou outro que era aqueles cursinhos alternativos, né? Mas como eu tinha um bom salário, eu acabei conseguindo pagar um cursinho bom. Aí eu prestei e não consegui passar em engenharia que eu queria. Eu passei em matemática, passei em física, eu passei num curso de automação e secretariado do, da FATEC, mas não é o que eu queria. Comecei a fazer física na Unesp, mas depois falei, não é isso que eu quero, tal. E aí eu voltei e vou fazer mais cursinho de novamente. Só que aí eu falei, pô, mas tá muito difícil de trabalhar o dia inteiro e estudar à noite, né? E aí eu tomei uma decisão assim que guinou a minha vida, né? Tomou totalmente um rumo. Conversei com meu pai e pedi a conta da empresa. Conversei até com o encarregado da empresa, tudo, para me dedicar só ao estudo. Só que aí eu não ia conseguir pagar o cursinho que eu pagava, né? Mas aí eu fui procurar um cursinho alternativo, que eu conseguia bolsa. Conversei com meu pai se eu poderia morar lá, morar em casa, sem poder estar ajudando, né? Mas aí ele deu todo o apoio, ele falou que não ia dar dinheiro para mim e tal. Mas aí ele dava o apoio, eu poderia estar dormindo lá em casa e tal, tá comendo tudo, mas e aí eu fiz isso, tomei essa decisão. E aí eu só me dediquei ao estudo. Aí eu estudei bastante, não foi o suficiente de um ano só, tive que fazer dois anos essa vida, tá? De estudar cursinho para realmente depois eu conseguir passar no curso que eu queria, né? Que é o curso de mecatrônica. Eu queria muito na Unicamp, mas aí eu acabei passando na USP em São Carlos. E aí eu me mudei para lá, ficava lá durante a semana para estar estudando, tá? E aí realmente eu consegui fazer o que eu queria, que era engenharia, né, mecatrônica, automação, coisa desse tipo. Porque como eu tinha feito mecânica, eu queria mudar um pouco, adicionar um pouco de eletrônica, né, para aprender alguma coisa a mais ali, não só na mecânica. E aí depois, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar. Eu me formei em São Carlos, tá, pessoal? Na USP em São Carlos. E aí eu comecei a trabalhar lá, mas aí depois eu queria voltar para cá. Eu estava cansado dessa vida, né? Que eu falei para vocês. Eu ficava lá no dia de semana, eu ficava lá. Quando era final de semana eu vinha. Mas eu estava cansado dessa vida e aí de estar viajando, né? Quando era domingo à noite eu tinha que ir para lá. Quando era sexta à tarde eu vinha embora, né? Mas aí eu estava casado já eu já tinha uma parceira nessa época. E aí não dava para ir para lá porque ela trabalhava aqui, né? Ela era ela é funcionária pública e não dava para ir para lá, para me acompanhar lá. Aí eu decidi sair de lá, pedir a conta de novo, novamente, numa empresa boa que eu tinha conseguido lá, para vir para cá. Tá, e nesse meio tempo eu comecei a trabalhar em outras empresas aqui, como engenheiro mesmo. Mas aí depois eu comecei a teve que viajar muito, tá, pessoal? Essa parte de engenharia, quem pretende fazer engenharia, às vezes, dependendo da empresa que você
vai trabalhar, você tem que ficar viajando muito. E aí eu estava muito cansado, né, dessa vida já, de ficar viajando novamente, né? E aí depois foi aí que eu comecei a me adentrar aí na área acadêmica, tá? Comecei a dar aula em colégio técnico, tá? Depois eu comecei a dar aula em faculdade particular, e aí depois eu comecei a dar aula no Senai, entendeu? Isso aí foi já em 2008, em 2012, comecei a dar aula. E aí foi nesse meio tempo, né? Tava dando aula no Senai, prestei concurso pro Instituto Federal, e aí eu consegui passar no Instituto Federal. Aí já faz 6 anos que eu tô aqui em Hortolândia, no Instituto Federal. Tá bom, pessoal? E nesse meio tempo também eu comecei a fazer mestrado, depois comecei a fazer o doutorado. Então eu tô terminando o doutorado ali, tá um pouco enrolado, né? Aconteceu essa pandemia, né? Mas sempre agora aqui na área acadêmica. Tá legal, pessoal? Então isso aí é mais ou menos a minha vida, né? Então a gente tem que persistir, né, para a gente conseguir realmente mudar a gente um patamar assim da nossa vida, tudo. A gente tem que por meio da educação, né? A gente tem que estudar bastante, se dedicar bastante para conseguir as coisas. Porque eu tenho o costume de falar, né, que no final sempre dá certo. Se não está dando certo para você ali, porque quer dizer que aquilo ali não é o final. Né? Então você pode encarar aquilo ali como um processo só, que é um caminho até você chegar no seu final ali. Mas no final sempre dá certo. Tá, pessoal? Então a gente vai trabalhar com a disciplina CNC 2. Vocês tiveram o CNC 1, em que vocês tiveram um torneamento com máquina computadorizada. Eu não sei se vocês tiveram aula com o Icaro ou com o professor Carlos, tá? É um dos dois aí. Tá? Vocês tiveram um torneamento. Agora aqui a gente vai começar a ver o fresamento CNC. Lá vocês trabalhavam com 2 dimensões, né? Que era o X, que era o diâmetro, e o Z, o comprimento da peça. Agora aqui a gente vai começar a trabalhar em 3 dimensões. X, Y, que está no plano da mesa, e o Z, que é a altura da peça. Então vamos começar a trabalhar com peças prismáticas. A gente vai estar usando o mesmo simulador que vocês usavam lá, né? Com o professor Carlos ou o Icaro. É o simulador da Siemens, o Sinotrem. Tá? Eu tenho bastante aula que foram gravadas, tá, pessoal? Em que a gente vai estar abordando ali como fazer essa programação ali no Sinotrem, tá bom? Eu preciso gravar um pouco de aulas práticas. Aparentemente, o retorno da gente está para acontecer, então pelo menos os 50% ali a gente vai voltar. Como a turma da gente aqui está bem pequena, eu acredito então que a gente vai ter algumas aulas ali presenciais em que a gente vai ter prática. Então a gente está fazendo um planejamento com isso, né? E dando preferência para essas disciplinas que são muito práticas, que no caso o CNC é uma disciplina muito prática. Então a gente espera que dessa vez a gente vai ter aula ali prática, tá? Caso contrário, eu vou no instituto e vou gravar. Eu preciso gravar algumas aulas práticas para estar mostrando na máquina para vocês, né? E aí, quando a gente for para ter aula presencial lá, a gente já for para mais para tirar dúvida, simulador e também para a gente estar mexendo na máquina. É muito mais interessante aí para o aprendizado de vocês, né? Vocês se interessam muito mais pelo conteúdo quando a gente tem prática envolvida. Tá? Então a gente tem aí bastante aulas gravadas, conforme vocês podem ver aí, tá? Como que a gente vai trabalhar aqui? Normalmente eu posto essa aula prática para vocês assistirem lá no Moodle, e aí eu dou um questionário. Quando essa parte mais teórica, né? Eu dou um questionário para vocês responderem, um questionário bem simples. Se você assistir a aula, são aulas curtas, no máximo 30 minutos, normalmente, ela gira em torno de 20 a 30 minutos, e aí vocês conseguem responder esses questionários. Tá? Então, tanto a nota quanto a presença vai ser feita em cima desse questionário que você vai estar respondendo. Tá? Aí eu dou uma aula, um questionário, e na outra aula eu dou uma segunda parte dessa aula, e aí eu dou um exercício. Normalmente o exercício é para ser feito no Sinotrem, né, no simulador, e aí é um desenho de uma peça que é para você fazer. Caso você não tenha acesso ao Sinotrem ou tenha dificuldade de ter ali o computador para você instalar ele e ter acesso, você pode também estar fazendo esse programa na mão, tá? Desde que você discrimine certinho ali nos programas. Se você vê o vídeo que a gente tem aí, tá bem
explicadinho, né? Dá para você assistir várias vezes, pausar quando você voltar, né? Tiver algum conteúdo que vocês não estão entendendo, para você entender bem aí e conseguir fazer até o programa na mão, dá para fazer, tá, pessoal? Então, eu tenho essas aulas, deixa eu tocar mais aqui, né? Ó. São bastante aulas, se eu não me engano, são 7 aulas que a gente tem, em que algumas aulas têm parte 1 e parte 2, e tem uma aula, se eu não me engano, aula 4, tem a parte 3. Eu dividi em várias partes para não ficar muito maçante aí para vocês, tá? Então, é basicamente isso. Então, a gente vai ter essas atividades de forma questionário, né? Eu faço um questionário no Moodle, vocês respondem lá. O questionário eu coloco sempre de forma dissertativa. Então, eu gostaria que vocês fizessem o questionário, né? Não copiassem um do outro, né? A resposta desse questionário. E depois, a gente também tem uns exercícios. Aí o exercício você pode estar fazendo no simulador, aí você dá um print da tela, anexa no Word, né? Pode salvar em PDF e tá anexando lá no Moodle, tá? Aqui, pessoal, por favor, tentam fazer vocês mesmos, não copiem do colega, tá bom? Se vocês quiserem trocar ideias, eu acho que isso é válido, né? Vocês trocam, né? Mas não copiem do colega, porque quando o professor vai corrigir o exercício, a gente está vendo que está igualzinho do colega, então eu estou tendo muito problema com isso com vocês, né? Então eu gostaria que vocês não fizessem isso, né? Você tentar fazer. Eu valorizo quem tenta fazer, né? Tá? Aí eu vou dar uma nota para vocês, né, tanto nesse questionário quanto esses exercícios individualmente que para você está fazendo. E aí a presença é feita. Quem tentou fazer o exercício vai ter a presença, né? E aí vai ter uma nota também aqui que vai compor ali a sua nota, tá bom, pessoal? Eu vou ver se dessa vez a gente vai ter notas baseadas em práticas também. Vou gravar alguns vídeos com aulas práticas, principalmente se o retorno não estiver acontecendo, né, logo inicialmente agora, eu vou lá no instituto, eu vou gravar alguns vídeos práticos, né, demonstrando a máquina para vocês, e aí talvez vou colocar algum questionário assim da forma prática, tá? Caso a gente não consiga estar voltando ali, né, mas eu acredito que a pandemia está praticamente quase todo mundo vacinando aí já, né, eu já tomei a segunda dose, então eu creio que a gente vai conseguir estar voltando aos poucos ali. Beleza, pessoal? Então era mais ou menos isso, eu queria me apresentar para vocês, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com CNC 2, então vai ser o fresamento. A gente tem uma aula introdutória de CNC, eu vou disponibilizar aí para vocês, aí tem um questionário baseado nisso, tá? Eu também vou gravar uma outra aula, além dessas aulas que a gente tem aqui, uma aula mais introdutória de CNC ali, de CNC 2, em que a gente vai estar aprendendo ali as 3 coordenadas, tá bom, pessoal? É basicamente isso. Se vocês tiverem dúvida, eu gosto bastante aqui de estar comunicando com vocês via Moodle mesmo, tá bom? Tá? Então, não se acanhe a inscrever aí no Moodle, tá? Às vezes eu demoro ali para responder um pouquinho, porque tem dia que eu acesso o Moodle, mas tenham paciência que a gente está sempre ali no Moodle para estar tirando dúvida de vocês e assim por diante, tá bom, pessoal? Vocês estão no 4º módulo, vamos lá terminar isso aí, né, pessoal? E é isso aí, tá? Eu queria estar muito presencialmente para estar conhecendo vocês, mas é a forma que a gente tem atualmente para a gente estar ali trocando ideia. Então grava um vídeo aí, tá bom, pessoal? Grava um vídeo e coloca no seu YouTube. Eu creio que todo mundo tem YouTube. Grava um vídeo de casa mesmo, simples, no próprio celular e posta lá. Para a gente ter um pouco de mais contato, né? Eu gostaria muito de estar ouvindo a voz de vocês. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, é basicamente isso, né? Então a gente tem aqui o Alisson Diego, né, Ilhaso? Alisson, beleza, Alisson? Tudo bem com você? Então, faz uma apresentação aí, manda pra gente. Tem a Denise Veloso, né? Tudo bem, Denise? Tem o Eduardo Freitas. Eduardo Freitas. E depois a Leandra de Farias. Então, por enquanto, os matriculados no curso, a gente está em 4 aqui por enquanto, tá? Então, vocês fazem um vídeo, uma apresentação, caso vocês não conseguirem fazer algum vídeo, façam uma apresentação aí e fala um pouco de vocês, que vocês esperam no curso, tanto do curso de CNC aqui, né, CNC 2, quanto do curso em geral. Tá bom, pessoal? Então, é isso daí. Vou ficando por aqui. Depois eu vou gravar um vídeo aí para vocês com uma aula mais introdutória
E depois eu vou estar postando aí os vídeos da disciplina que a gente tem. Beleza, pessoal? A gente também pode marcar um encontro síncrono, se vocês acharem necessidade, tá bom? Aí eu vou estar marcando aí, a gente pode usar o Meet para isso, tá legal? Para tirar dúvidas, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa desse tipo. Beleza, pessoal? Então é isso daí, forte abraço e tamo junto, hein, galera? Falou, pessoal!